Então, muito bem, nós vamos retomar nossas aulas, videoaulas para o semi-extensivo. O assunto de hoje é potencial elétrico. Esse assunto vocês já encontram em 2 aulas do canal do colégio, sobre potencial e energia potencial elétrica, e depois potencial elétrico no campo elétrico uniforme. Então, basta acessar esses 2 vídeos, assistir, e nesta aula, nessa videoaula, nós vamos resolver exemplos a respeito do potencial elétrico. Então, o que nós vamos fazer nesse momento está na página 686 da apostila do Octa, do semi-extensivo. São alguns exemplos que nós vamos resolver aqui. Então, o primeiro exemplo que a gente vai resolver, a questão número 1, diz assim: na figura a seguir, a figura é essa daqui, tem uma carga central, que é a carga que cria o campo, e 2 pontos A e B, de onde vai ser deslocada uma carga de prova. Então, uma carga de prova aqui minúscula vai ser movimentada do ponto A para o ponto B. E essa carga de prova tem valor 1,5 microcoulombs, é dada a constante do vácuo, 9 vezes 10 a nona, que nós conhecemos bem, e pede o trabalho da força elétrica para levar a carga do ponto A para o ponto B. Então, nosso grande objetivo aqui é o trabalho da força elétrica para levar a carguinha de A para B, a carga de prova. E olhe, não diz por onde a carga se movimentou. Isso é uma coisa interessante, porque o trabalho da força elétrica não depende da trajetória. Força elétrica é força conservativa, então o trabalho não depende da trajetória que vai ser seguida. Por isso que não interessa, a carga pode vir em linha reta, pode fazer uma curva qualquer, que o trabalho vai ser exatamente o mesmo. Para calcular o trabalho da força elétrica, o trabalho dessa força, nós vamos precisar calcular inicialmente a chamada diferença de potencial entre os 2 pontos. Então, o trabalho da força elétrica para levar a carga de prova de A para B, carga de prova vezes potencial em A menos potencial em B. Essa é a definição de trabalho da força elétrica. Carga de prova, carga que vai ser transportada, vezes o potencial de A menos potencial de B. Podia ser chamado aqui de diferença de potencial entre os pontos A e B. UAB, poderíamos ter escrito assim. Primeira coisa, nós vamos então ter que calcular o potencial em A e o potencial elétrico em B. Potencial é uma grandeza física escalar que representa o quanto de energia a carga do sistema adquire quando a carga de prova é colocada no ponto e a carga de prova. Então vamos lá, calcular o potencial elétrico, fazer as 2 continhas dos 2 potenciais elétricos, fazer isso. Então, o potencial elétrico no ponto A é a constante eletrostática do meio, que nesse caso é a do vácuo, vezes a carga central pela distância. Isso me dá o potencial elétrico em A. Então, só tomando cuidado, 20 micro, prefixo micro é o 10 a menos 6, a carga de prova, então, já aproveitando e efetuando a transformação, fica assim. E a constante eletrostática do vácuo, dada no enunciado da questão, 9 vezes 10 a nona. Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então, essa aqui é a expressão da constante eletrostática que a gente vai usar aqui. Todo mundo em unidades é assim. Então, a distância do ponto A até a carga central ainda não está em unidades SI. Repare, a distância do ponto A até a carga central é uma distância de 10
centímetros. Então, essa distância do ponto A até a carga central, ela vale 10 centímetros. Para transformar em metro, das duas uma, a gente divide por 100 ou multiplica por 10 a menos 2. Multiplica por 10 a menos 2. Pode ser feito isso e trabalhado aí com potência de 10. Então, é indiferente o que a gente fizer. Podemos deixar que a distância do ponto A, então, é 10 vezes 10 a menos 2 metros. Já a distância do ponto B até a carga central é 30 centímetros. Então, a distância do ponto B, 30 vezes 10 a menos 2 metros. Posso deixar assim. Poderia ser 0,1, poderia ser 0,3. Então, eu vou calcular o potencial lá no ponto A. Então, potencial elétrico em A. Constante, 9 vezes 10 a nona. Carga central, 20 vezes 10 a menos 6. Pela distância do ponto A até a carga central. Distância do ponto A. Essa distância do ponto A, então, é 10 vezes 10 na menos 2. Efetuando no numerador 9 vezes 20, 180. Das potências de 10, somos expoentes. 9 menos 6 é 3. Dividido por 10 vezes 10 elevado a menos 2. Então, para fazer essa operação, eu divido o 180 por 10. Aqui fica 18. E das potências de 10, conservo a base e subtraio os expoentes. Vou diminuir os expoentes. Então, aqui ficou potencial em A, 18 vezes 10 elevado a 3 mais 2. Então, esse potencial ficou 18 vezes 10 na quinta volt. Posso deixar assim mesmo, ou posso escrever em forma de notação científica. Como a gente não sabe o que vai acontecer para frente, podemos até deixar assim mesmo. Depois, lá no final, a gente escreve a notação científica do número. Então, achamos o potencial elétrico em A. 18 vezes 10 na quinta volt. Aí vamos fazer a mesma coisa e encontrar o potencial elétrico em B. Também vai ser K vezes a carga central pela distância de B. Então, esse potencial elétrico vai ser a constante, 9 vezes 10 elevado a nona. A carga central, 20 vezes 10 elevado a menos 6. Pela distância, 30 vezes 10 na menos 2. Exatamente a mesma conta. O numerador é igual, eu podia ter pego o numerador direto aqui, porque a constante e a carga central são as mesmas. Então, 9 vezes 20, 180. E soma expoentes. 9 menos 6 é 3. Aí o que vai acontecer? Estou dividindo agora por 30 vezes 10 a menos 2. O 180 por 30 é 6. E aqui conserva a base e subtrai expoentes. Exatamente a mesma coisa. Então também vai ser 5 o resultado. Então esse é o potencial elétrico no ponto B. Repara que no ponto B o potencial é 3 vezes menor que A. É uma coisa lógica. A distância é 3 vezes maior. Isso tinha que acontecer. Aí eu consigo calcular o trabalho da força F. Consigo calcular o trabalho. Então o trabalho está aqui. É só aplicar isso. Eu já sei os potenciais. Então posso calcular aqui. Então o trabalho da força F para levar a carga de prova de A para B, será a carga de prova, 1,5 vezes 10 na menos 6, que multiplica potencial em A, 18 vezes 10 na quinta, menos potencial em B, 6 vezes 10 na quinta. Conseguimos aqui, então, a expressãozinha que vai permitir que a gente chegue no valor desse trabalho. Então, o trabalho da força F
para levar a carguinha de prova de A para B, 1,5 vezes 10 a menos 6. Note, a potência de 10, o expoente já é o mesmo, 10 na quinta, 10 na quinta. Então, basta subtrair os coeficientes dessa potência. Então, 18 menos 6, 12. 12 vezes 10 na quinta. Aí eu tenho um produto de potências de mesma base. Conservo a base, multiplico os coeficientes, já que multiplicação tem propriedade comutativa, eu posso fazer 1,5 vezes 12. Isso é 18. Das potências de 10, conservo a base e somo os expoentes. Menos 6 mais 5, menos 1. Com isso, o trabalho da força F, quando a carga de prova é levada de A para B, 10 a menos 1, desloca a vírgula uma casa para a esquerda. 1,8 joules. Não importa a trajetória que seja seguida, o trabalho vai ser de 1,8 joules. É natural que a gente pense que, como foi feito a mesma conta aqui, eu pudesse juntar essas duas expressões, substituir aqui algebricamente, colocar em evidência o que fosse possível e aí fazer a conta com os valores direto, um único cálculo. Funciona também, mas nós optamos por esse caminho aqui. Então essa é a questão número 1 do exercício, que vocês devem dar uma analisada, tentar fazer sozinhos, porque o importante é conseguir fazer desse jeito. Se nós tivéssemos trabalhado algebricamente, então você poderia calcular o trabalho da força elétrica para levar a carga de A para B. Essa fórmula você vai encontrar, ela surge quando você substitui o potencial de A, substitui o potencial de B e coloca o K vezes Q em evidência. Então ela ficaria assim, K vezes Q vezes Q, 1 dividido por distância de A, menos 1 dividido por distância de B. Vai dar exatamente 1,8. Então pode usar essa equação aqui, se preferir, certo? Muito bem. Aí nós vamos analisar a questão número 2, que é muito, mas muito parecida com essa, porém tem um detalhezinho fundamental na pergunta, na questão que vai ser respondida. Então aqui a gente tem um pedaço da figura que está ali. Então tem uma carga central, aí tem as superfícies equipotenciais. Temos superfícies equipotenciais. Uma superfície de 10 volts, outra de 5 volts e uma outra de 2,5 volts. Então, a gente tem a seguinte situação aqui. Para a gente entender esse desenho, então, vamos apagar aqui e entender esse desenho. Daí a gente faz a resolução da questão. Olha só, na questão número 2, então você tem várias superfícies equipotenciais e eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. O potencial elétrico em cada superfície é o mesmo. Primeira coisa importante aqui, potencial elétrico é exatamente o mesmo. Então, isso aqui não é circular, isso aqui é no espaço, então é uma esfera em volta da carga central, é uma esfera em volta dela. Aqui você tem uma superfície equipotencial de 10 volts. Todos os pontos que estão aqui, o potencial deles é de 10 volts. Essa outra superfície está no potencial de 5 volts. E essa última 2,5. Você deve estar notando que da carga até o 10 volts tem uma distância. Do 10 volts para o 5 tem uma distância. Mas do 5 para o 2,5 caiu pela metade. Daqui para cá metade tem uma distância. Metade tem uma distância maior. Isso você consegue compreender
quando olha lá no diagrama do potencial em função da distância. Potencial criado por uma carga pontiforme em função da distância, potencial criado no ponto. Se você for lá e olhar esse gráfico, você vai ver que ele é assim. O gráfico faz isso. A carga é pontiforme. Então, o gráfico vai fazer isso aqui. Não é uma esfera eletrizada por enquanto. Veja que, quando eu estou próximo da carga, uma variação de distância não muito grande produz uma grande variação do potencial. Diminui desse valor para esse. Agora, se eu quero a mesma variação de potencial, veja que quanto mais afastado da carga eu estou, maior vai sendo a distância. Então, está caindo pela metade, mas a distância está aumentando. Se fôssemos representar 1,25 volts, que seria a metade desse, temos que fazer uma distância maior do que essa daqui. Maior do que essa. Muito bem. Então, aqui está o esquema dessa questão. As superfícies equipotenciais e dois pontos. Ponto M e ponto N. O enunciado dessa questão, então, diz assim para a gente. A figura é a intersecção de um plano com centro, com o centro C de um condutor esférico e com três superfícies equipotenciais ao redor desse condutor. Uma carga de 1,6. Então, a carguinha de prova é de 1,6 nanocoulomb. 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Essa é a carga que vai ser transportada do ponto N para o ponto N, do M para o N. O trabalho realizado para deslocar essa carga foi veja a diferença, é uma diferença sutil. No exercício 1 era o trabalho da força elétrica. Agora não, é o trabalho da força externa para deslocar essa carga. Como os potenciais são positivos, isso quer dizer que a carga central também é positiva. A carguinha de prova que vai ser transportada também é positiva. Então isso significa que eu vou ter que aproximar a carga de prova da carga central, porque o ponto N está aqui mais perto. Como em todos os pontos dessa superfície o potencial é o mesmo, posso imaginar que o N, ao invés de ser aqui, o ponto N pode ser aqui. E eu vou querer transportar essa carga daqui para cá, porque desse ponto para esse o trabalho é zero. Então o que eu vou calcular é esse. A carga vai ser transportada para cá. Carga vem para cá. Só que a carga é positiva de prova, a central é positiva. Então a força elétrica é uma força de repulsão. Veja que o ângulo entre a força elétrica e o deslocamento é de 180 graus. Isso vai dar um trabalho negativo da força F. Mas nós vamos calcular o trabalho realizado para mover a carga. Então vai ser o trabalho não da força F, e sim da força externa necessária para movimentar essa carga. O trabalho da força externa. Esse trabalho que a gente vai calcular. Então não é o trabalho da força F. Uma coisa que no enunciado não diz, mas que facilitaria a resolução, é que a carga vai ser movimentada com velocidade constante, que daí isso facilita o entendimento, porque aí nessa situação, a força externa e a força F têm módulos iguais. Então o trabalho da força externa será o mesmo trabalho da força F, só que com sinal oposto. Veja, falei que força externa tem módulo igual a F. Não estou dizendo que a força é constante, porque à medida que vai aproximando, a força F vai aumentando. Para a velocidade ser constante, a força externa também vai aumentando. Então a pergunta agora não é o trabalho da força F, é o trabalho da força externa para levar a carga do ponto M até o ponto
N. É isso que nós vamos fazer. Como a diferença entre as duas forças é só o sentido, a diferença entre o trabalho das duas também é só o sinal. Também é só o sinal. Então, o trabalho dessa força externa para mover essa carga entre os pontos M e N vai ser o oposto do trabalho da força elétrica para mover a carga do ponto M para o ponto N. Vai ser o oposto. Então, o cuidado é só no enunciado da questão, que pede o trabalho que vai ser realizado para mover a carga. Olhando na figura, a gente vê que o ponto M está numa superfície de potencial 5 volts e o ponto N numa superfície de 10 volts. Portanto, potencial elétrico no ponto M, 5 volts. Potencial elétrico no ponto N, 10 volts. Então, aqui a gente tem os dois potenciais. A carguinha de prova, todo mundo já está em unidade assim, e eu sei que para calcular esse trabalho da força elétrica, para levar a carga de M para N, é carga vezes potencial final, potencial em M, menos potencial em N. Essa é a diferença de potencial entre os pontos M e N. Então, é assim que se calcula o trabalho da força elétrica. Então, eu posso calcular esse e substituir aqui. Ou substituiria essa fórmula aqui e faria a conta diretamente. Então, o trabalho da força F para levar a carga de M para N, essa é a força elétrica. Carga 1,6 vezes 10 na menos 19, vezes a diferença de potencial, 5 que é no M, menos 10 que é no N. Então, o trabalho da força elétrica para levar essa carga de um ponto para o outro, menos 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes menos 5, que é 5 menos 10. Aí, aplicando, fazendo a multiplicação, na verdade, 1,6 vezes menos 5, menos 8. Eu sei que está sendo colocado menos 8,0. Tem diferença nos algarismos significativos. O valor numérico, matematicamente, seria a mesma coisa. Mas experimentalmente faria diferença, menos 8 e menos 8,0. Não é bem esse o momento disso. Então, se você escrever menos 8, vai estar correto do mesmo jeito. 10 a menos 19 joules. Esse é o trabalho da força elétrica. Deu negativo, como tinha que ser. Tinha que ser negativo. A força elétrica atua em sentido oposto ao do deslocamento. Agora, o trabalho da força externa, esse sim, vai ser positivo. Por quê? Eu tenho esse sinal de menos aqui, menos então, menos 8 vezes 10 na menos 19. Menos vezes menos é mais, e então o trabalho da força externa, para levar a carga do M para o N, é igual a menos vezes menos mais 8 vezes 10 na menos 19 coulombs. Temos que tomar muito cuidado, porque nas alternativas aqui dessa questão, não traz, mas poderia trazer o menos 8 vezes 10 a menos 19. Seria uma resposta errada, apesar que faríamos a primeira conta e chegaríamos ali. Aqui não tem menos 8, então a gente eliminaria essa possibilidade, mas tem que tomar bastante cuidado. A resposta aqui é essa, conferindo com o fato de que a força externa atua no sentido do deslocamento. Então, essa aqui é a questão número 2, muito parecida com a questão número 1, mas com um detalhezinho mais interessante um pouco. Então, a questão um pouquinho mais, um detalhe um pouquinho mais escondido ali. Então, dê uma boa olhada, observe, e nós vamos olhar a questão número 3, a 3 e a 5. Aí as outras duas aqui, vocês fazem que a 4 é muito parecida com a 3, né? E a 5 é uma questão que vale a pena a gente dar uma olhadinha pela
parte numérica que ela traz. Então, a questão agora que a gente vai olhar é número 3. Então, a questão número 3. A questão número 3, ela vai falar do campo elétrico próximo da superfície da Terra. Então, é importante notar isso, que a Terra, ela tem um campo elétrico em sua volta e conforme a situação, esse campo elétrico ele tem uma intensidade até razoável. Dependendo das partículas, da massa das partículas, pode produzir uma aceleração bastante grande. Então, não é o campo magnético da Terra, que é o campo elétrico. Então, terceira questão. A presença de íons na atmosfera é responsável pela existência de um campo elétrico dirigido e apontado para a Terra. Um campo elétrico vertical apontando para a Terra. Então, um campo elétrico assim, linhas de campo verticais, em um local da Terra, então apontando para baixo. No caso aqui significa que estão apontando para a Terra. E aqui na superfície da Terra, o ponto M. E aqui numa altura qualquer, um ponto M. Essa altura aqui, essa distância do ponto M até o ponto N é de 1,2 metros. Um campo elétrico com essas características aqui é um campo elétrico uniforme. É um campo elétrico uniforme. Então, isso aqui é um campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme. O que está sendo perguntado ali? Diz assim, que esse campo elétrico, então, na sequência do enunciado, próximo ao solo, longe de concentrações urbanas, num dia claro e limpo, o campo elétrico é uniforme e perpendicular ao solo. E sua intensidade é de 120 volt por metro. Volt por metro é uma unidade de campo e significa exatamente a mesma coisa que Newton por Coulomb. É exatamente igual. A figura mostra as linhas de campo e 2 pontos dessa região, M e N. O ponto M está a 1,2 metros do solo e N está no solo. A diferença de potencial entre os pontos M e N é. Então, vamos pensar aqui, pensar dessa forma. Quando é que o campo elétrico é uniforme? O campo elétrico é uniforme quando o vetor campo elétrico é constante. Então, módulo, direção, sentido em todos os pontos. O campo elétrico é sempre o mesmo. Se você olhar qual é o campo elétrico aqui, o vetor campo elétrico teria esse módulo, essa direção, esse sentido. Aqui no ponto N, exatamente o mesmo. Em qualquer outro ponto aqui, o campo elétrico, o vetor campo elétrico, com exatamente as mesmas características. Em qualquer ponto, no interior dessa região, nós teríamos o campo elétrico com essas características. Igualzinho, módulo, direção vertical, sentido para baixo. Então, ele é constante. Se as 3 características são constantes, o módulo também é constante. E aí a gente sabe que a força elétrica também tem que ser constante. Porque a força elétrica sobre uma carguinha de prova que seja colocada aqui dentro desse campo, haverá uma força. Se a carguinha de prova é positiva, essa força tem o mesmo sentido das linhas de campo. Mas essa força também vai ser constante. Por quê? A força elétrica é campo vezes carga de prova. Isso me dá a força elétrica. Então, a força elétrica é o campo vezes a carga de prova. Se a carga de prova não muda, porque é a mesma partícula, o campo é o mesmo, a força também é a mesma. O fato da força ser a mesma implica em que nós podemos calcular o trabalho fazendo força vezes distância. Força vezes distância. Claro que teria que colocar aí um cosseno do ângulo, mas já podemos pensar que essa distância
seja a distância a componente na direção da força. Então, ou a força na direção da distância, então força vezes distância. Mas também sabemos que em qualquer campo elétrico, vimos agora há pouco, o trabalho é carga vezes tensão. O trabalho pode ser dado assim. Então são duas maneiras que eu tenho de calcular o trabalho. Como o trabalho tem que dar o mesmo, então eu escrevo aqui carga vezes tensão, força vezes distância. Então, se eu passar a carga para cá dividindo, ela fica assim: força sobre carga vezes distância. Mas força sobre carga é o campo elétrico. Então, a diferença de potencial entre os dois pontos é o campo vezes a distância. Normalmente a gente lê isso de trás para frente e fica sendo EDU. Então, no campo elétrico uniforme, E vezes D é igual a 1. Mas nós vamos usar essa expressão. Cada problema que você vai resolver não precisa fazer isso aqui. Vem direto nessa expressão. No campo elétrico uniforme ela é válida. E é daqui que a gente tira, quando isola o E, U sobre D, que também eu posso usar a expressão volt por metro para a unidade do campo elétrico. Posso fazer isso. Então, só cuidado. Quando você tem um campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais sempre têm que ser perpendiculares às linhas de campo. Então, no campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais são retas, são superfícies planas, paralelas. A distância que vai ser usada, veja, essa carga M, que sai aqui do ponto M, poderia vir nesse trajeto. Quando chega aqui, se deslocaria até o N. Mas aqui não tem trabalho, é a mesma superfície equipotencial. Então o trabalho dá no mesmo, qualquer trajetória que ela siga. O que importa para a gente é que o D, que vai aqui, é a distância sempre entre as superfícies equipotenciais. Não é essa linha aqui. A distância entre as superfícies equipotenciais, não importa a trajetória. Então agora, pegando os dados do exercício, sabemos que o E é 120 volt a cada metro, sabemos que a distância é 1,2 metros e queremos a tensão. Então, pouca coisa nesse mundo é mais fácil do que isso. Então, U igual a E vezes D. Então, a tensão vai ser o E, 120 volt por metro, distância 1,2, multiplicando 144 volts. Essa é a tensão entre aqueles pontos M e N. Então, está calculada a questão número 3. Vejam bem, não é uma questão difícil de fazer, partindo daqui. Eu só fiz a demonstração de que essa equação é verdade. Tá? Não se pode, a resolução dela fica só aquela parte à direita. E aí nós vamos ver a questão número 5. Tá? Questão número 5. Então, a questão número 5, ela relaciona, além dos aspectos da eletrostática, ela vai relacionar com a mecânica, para a gente chegar na velocidade da partícula. Então, aqui a gente vai ter uma diferença em algo a mais. Né? Então, veja só, uma partícula com carga Q minúscula vai ser abandonada num ponto. Então, aqui vai ter uma carga central, que é de 25 microcoulombs, e nós vamos ter aqui um ponto A 1 metro da carga central, e um ponto B a 1 metro do ponto A. Então, a distância aqui de 1 metro é a distância entre o ponto A e o ponto B. A carga de prova é uma carga de 1 microcoulomb, que ela vai ser abandonada no ponto A. Então, como ela é abandonada, velocidade em A é zero, ela é colocada ali. E aí ela vai se mover
vai se mover até passar pelo ponto B, aonde nós queremos saber qual é a velocidade. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tomar bastante cuidado com as distâncias e dizer que a distância do ponto A até a carga central é 1 metro, e para garantir a distância do ponto B até a carga central é de 2 metros. A distância do B até a carga central é 2 metros. Carga de prova 1 microcoulomb, 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Carga central é de 25 microcoulomb. 25 vezes 10 na menos 6 coulombs. Então essa é a carga central, 25 vezes 10 a menos 6 coulombs. Com isso nós podemos calcular o trabalho. Se vocês lembrarem, no exercício 1, eu disse para vocês que a gente poderia calcular o trabalho por outra equação. Nós vamos aproveitar essa questão aqui e calcular o trabalho a partir dessa outra equação, que dá no mesmo. Podíamos fazer igual, calcular VA, VB, U vai ser VA menos VB, calcular o trabalho. Só que, para que a gente veja como usa aquela outra expressão, então vamos calcular o trabalho a partir daquela expressão. Dá exatamente no mesmo. Por que precisa do trabalho? Porque se eu desprezar as outras forças que agem sobre essa carguinha de prova, que é positiva, se eu puder desprezar a força gravitacional, e veja que isso é possível, a massa dessa partícula é muito pequena, ela tem massa de 1 grama. 1 grama significa 1 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Então ela tem uma massa bastante pequena. Nós vamos desprezar as outras forças que agem sobre ela em função da força elétrica, em comparação com a elétrica. Como as duas cargas são positivas, a central e a de prova, a força elétrica atua no mesmo sentido do deslocamento. Ela é variável, mas atua no mesmo sentido. A carga vai se mover para cá. Então existe um trabalho que a força elétrica vai realizar sobre a carga, quando ela vai de A para B. Se ela é a única força, se a força elétrica é a única, o que significa? Ela é a resultante. E se é a resultante, o trabalho da resultante é a variação da energia cinética. Aí eu consigo ligar com a velocidade. Então, primeiro passo, calcular o trabalho. Então, esse é o primeiro passo que a gente vai fazer. E para calcular o trabalho, pode ser feito como foi feito lá na questão número 1, mas também pode ser feito por esse caminho aqui. Sem esquecer, agora é tudo grandeza escalar, potencial escalar, trabalho escalar. Então, se uma das cargas for negativa, tem que pôr o sinal de menos aqui. Não pode esquecer disso. As nossas duas são positivas. Então, esse trabalho vai ser a constante, que é o 9 vezes 10 a nona, para o vácuo, vezes a carga central, 25 vezes 10 a menos 6, vezes a carga de prova, 1 vezes 10 a menos 6, vezes 1 sobre dA, mas a distância do ponto A é 1 metro, 1 sobre dB, que é o meio. Então, efetuando essa conta, o trabalho para dar força F para levar a carga de A para B, 9 vezes 25 vezes 1, 225. Potência de 10, 9 menos 6, 3. 3 menos 6 é menos 3. Subtraindo aqui no parênteses, tira o mínimo múltiplo comum, ou esquece esse denominador, é número misto. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. 1 meio. Então, efetuando essa continha aqui, posso fazer a divisão, mas também posso deixar em forma de fração. Aqui tem 1 vezes 2 é 2. Então, 225 meios, e posso deixar o 10 elevado a menos 3. Pode ficar no numerador da fração mesmo.
225 vezes 10 a menos 3 vezes 1 é ele mesmo, e 1 vezes 2 é o próprio 2. Então, nós temos aqui o trabalho da força elétrica. O trabalho da força elétrica, então, vai ser 225 vezes 10 a menos 3 sobre 2 joules. Esse é o trabalho. Muito bem, mas esse trabalho, não é isso que foi perguntado. Foi perguntada a velocidade. Como a força elétrica é a força resultante, então, lá no primeiro ano do ensino médio e na revisão no terceiro ano, você viu que o trabalho da força resultante corresponde à variação da energia cinética do corpo. Isso significa, então, que a força resultante é F. Posso fazer o trabalho da F para levar a carguinha de A para B. Variação da energia cinética. Energia cinética em B menos energia cinética em A. E olha só então o que acontece. Trabalho para levar a carguinha de A para B. Energia cinética, relembrando também, massa, velocidade em B ao quadrado por 2, menos massa, velocidade em A ao quadrado por 2. Esse último termo aqui você não precisa levar em conta, porque a velocidade em A é 0. Se não fosse 0, eu deixava ela ali. Então, vou trocar número. Eu tenho todos os valores, isso aqui eu já calculei, a massa eu sei, é só achar a velocidade em B. Então, vamos ver. Trabalho 225 vezes 10 na menos 3, dividido por 2. Massa, 1 vezes 10 a menos 3, VB ao quadrado, dividido por 2. Então, cortei esse 2 com esse 2, tem dos dois lados. Aí, eu posso já cortar direto, mas para que você veja tudo que eu estou fazendo, olha só. Eu tenho agora dois fatores, 10 a menos 3 dos dois lados da igualdade. Também posso simplificar. Sobrou então 225 igual 1 vezes VB ao quadrado é ele mesmo. Então esse expoente eu passo como índice da raiz ou extraio a raiz quadrada dos dois lados. Aqui simplifica o índice com o expoente, tira a raiz de 225. 15 metros por segundo. Essa é a velocidade da partícula ao passar pelo ponto B. Então, só para reforçar, essa aula fizemos exercícios. As aulas teóricas estão em 2 vídeos no próprio canal do colégio. Os nomes das aulas são potencial elétrico de um condutor em equilíbrio, que vai trazer no campo uniforme, e energia e potencial elétrico. Esses 2 vídeos tratam o assunto e agora a gente gravou resolução de exemplos. Até mais!